Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Balsas, acidente na BR-330, mata a segunda família em menos de 48 horas. Black Friday, período deve movimentar mais de 146 milhões de reais em São Luís. Estupro de vulnerável, preso em Davinópolis, suspeito de violentar a própria sobrinha. Pesquisa e Comunicação, UFMA e FAPEMA iniciam o 8º módulo do curso de Media Training. Diário COP30, líderes mundiais defendem ações urgentes contra a crise climática no primeiro dia de COP em Belém. No esporte, Blacks Vôlei e Be Brave vencem a final da Copa Primavera de Vôlei. Peritoró e Itaipava de Grajaú Futebol Clube se enfrentam na decisão da Copa Maranhão de Veteranos. Sampaio contrata Rodrigo Ramos como novo executivo para 2026. No comentário de Paulo Pellegrini, a boa campanha do IAP na Copa do Brasil Sub-20. E no Rádio Opinião, o cenário da produção de conteúdo infantil com o produtor executivo e criativo da Flama, empresa focada em animação, Reinaldo Marquezin. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, Mayra, portanto, dia 11 de novembro de 2025, hoje é o Dia da Lembrança no Canadá. E hoje é Dia dos Veteranos nos Estados Unidos. Dia do armistício da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1918. Dia da Independência da Polônia. Dia Mundial do Origami, a arte japonesa de dobrar papel para criar esculturas. Dia Nacional do Supermercado. Dia das Cataratas do Iguaçu. É aniversário de 31 anos das cidades maranhenses de São João do Caru e Governador Newton Belo. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Mas sempre mais aqui na 106, 7 horas, 19 minutos agora, né? Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos aqui começando, Mayra Nogueira, com o Imparcial. Você confere com a gente imagens também no YouTube da 106, aliás, no YouTube, no meu, Adalberto Júnior. Na semana que vem a gente volta com o YouTube da 106, diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Lá no site você pode baixar também o nosso aplicativo, que tem todos os detalhes, informações e imagens, claro, da Universidade FM. Na manchete, Mayra, de O Imparcial, nesta terça-feira, a gente confere, trazendo aqui para o YouTube, tá? Desculpa a demora, por favor, tá aqui agora sim, né? E, claro, falando de COP30, né? COP30 não salgou o tacacá. Filas e rigor na segurança marcam a abertura da Cúpula do Clima em Belém. É isso aí, né? O maior evento de clima do mundo acontecendo aqui, logo do lado aqui, né? Em Belém do Pará. É isso aí. Sebrae Maranhão conecta bioeconomia na COP30. Mudança do clima é uma tragédia do presente, diz presidente Lula em um apelo, né, para que o mundo se una contra as desigualdades e trabalhe numa agenda para, aliás, que possa, né, ser implementada com agilidade baseada nos caminhos da ciência, no combate aos efeitos da mudança do clima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu as boas-vindas
a delegações de todo o planeta na abertura da COP30, ontem, segunda-feira, dia 10 de novembro. E daqui a pouquinho, no Diário COP30, aqui na Rádio Universidade, você confere, né? Com equipe, direto lá de Belém, informações da COP30. 7 horas 21 minutos, é isso aqui. A capa do Imparcial é toda voltada para a COP30. A gente fica devendo o Jornal Pequeno por enquanto. 7 horas 21 minutos agora. Mayra Nogueira, vamos para o trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E participe com a gente, mande sua mensagem. 99217-2647 é o nosso WhatsApp, 99217-2647. A gente já começa aqui com as imagens do mapa do Waze.com. Já pode dar umas informações prévias, que a gente já observa aqui a Avenida dos Franceses, né, bastante demandada neste momento, em grande parte, né, ali nas imediações do Detran, né, passando ali pelo Caratativa, né, e chegando praticamente à Avenida Getúlio Vargas, isso perto do IFMA Monte Castelo. Por quase toda aquela extensão, o trânsito complicado neste momento, agora a Avenida dos Franceses. Aqui na área Itaquibacanga, como sempre, bastante demandado da entrada e saída, mas a barragem, por enquanto, está tranquila neste momento. Na saída de São Luís, BR-135, lá uma leve retenção, mas nada de alarmante na saída de São Luís pela BR-135. Alguns outros pontos da MA-201 e MA-202, normalmente alguma retenção, mas no fluxo normal dos dias, né, das manhãs do trânsito aqui em São Luís. Borges Júnior chega com mais informações, não é isso, Mário? Isso, Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações da Avenida Casimiro Júnior, via com tráfego bastante comprometido agora pela manhã. Foi interditada uma via auxiliar, interdição feita desde ontem à noite, Avenida Casimiro Júnior, a Cônego Tavares, que é a Rua da Feira do Anil, do mercado ali do Anil, no final da Cônego Tavares, para entrar na Avenida Edson Brandão, onde há o antigo Clube do Lítero, está ali, aquele trecho está interditado. Isso desde ontem à noite. O trânsito, somado a essa alteração, ficou ainda mais comprometido na região agora pela manhã. Isso no sentido bairro centro, engarrafamento já passando da altura do posto de saúde do Anil, ali na Avenida Casimiro Júnior. Repito, isso no sentido bairro centro. No sentido inverso, sentido contrário, nessa mesma altura, aí seguindo esse trecho da via, a fluidez ela é melhor se comparada aí os dois sentidos. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações referentes à Avenida Casimiro Júnior no Anil. Adalberto. Obrigado, Borges. 7 horas 24 minutos agora. Notícias da cidade. Borges iniciando o noticiário, vamos falando sobre acidente em Balsas, na BR-330. Mais uma família morre em menos de 48 horas. Como é que foi isso, Borges? Adalberto, esse segundo registro aconteceu por volta das 5h40 da manhã dessa segunda-feira, do dia de ontem. Registro na BR-330 em Balsas. De acordo com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal, colisão envolvendo aí entre um ônibus e uma picape, isso na altura do quilômetro 5 da BR-330. A tragédia aí levou à morte pai, mãe e filha. O pai de 32 anos, a mãe de 25 e a filha do casal de 9 anos de idade, todos acabaram morrendo no local. Essa situação está sendo apurada pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal. Antes, já havia tido outro registro, o primeiro registro de acidente também na BR-330, e que levou à morte outra família. Nessa mesma rodovia, também uma colisão, acidente grave na BR-330, na saída de Balsas, resultou em 3 mortes também. Todas as 3 pessoas eram da mesma família. A Patrícia Carneiro da Silva, de 36 anos, o marido dela, o Ismério Ribeiro, de 34, e o filho do casal,
Pedro Igor, de apenas 7 anos. Acidente acontecido no sentido ao município de Tarso Fragoso, no sul do Maranhão. As vítimas estavam em uma caminhonete. Esse veículo acabou colidindo de frente com o caminhão-baú. Registro acontecido nesse fim de semana, na noite de sábado. O motorista do caminhão, ele relatou que o condutor da caminhonete, ele tentou desviar de uma motocicleta. Essa motocicleta, ela trafegava sem farol. Então, durante a manobra, o veículo acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. O motorista do caminhão ainda chegou a prestar socorro às vítimas, mas as 3 pessoas acabaram morrendo no local. As causas desse acidente também estão sob investigação. Mayra Adalberto. Borges falando agora sobre o estupro de vulnerável, preso em Davinópolis, suspeito de violentar a própria sobrinha. Prisão acontecida nesta segunda-feira e efetuada pela Polícia Civil do Maranhão. O homem preso é suspeito de ter estuprado a própria sobrinha. Crime acontecido no município de Davinópolis, que fica na região tocantina. Foi a própria criança que relatou os abusos, fato que desencadeou o início das investigações. Ela estaria sendo abusada pelo tio materno, tio por parte de mãe. E no depoimento ela disse que ele havia tocado as partes íntimas dela e, a partir desse relato da vítima e da coleta de outros elementos, a equipe policial conseguiu reunir provas suficientes que apontavam aí para a autoria do crime. Em meio, então, às ações, foi constatado que o suspeito ele já possuía antecedentes criminais, também tinha passagem pelo sistema penitenciário maranhense. Então, a polícia representou pela prisão desse homem, que foi decretada pela Justiça. Então, na manhã desta segunda-feira, na manhã do dia de ontem, o homem foi preso no bairro Santa Lúcia, em Davinópolis. Após a prisão, foram feitos os procedimentos legais e o suspeito ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde segue à disposição da Justiça. Mayra Adalberto. Que coisa lamentável, hein? Borges, vamos mudando de assunto aqui. Vamos falar sobre a Black Friday. O período deve movimentar mais de 146 milhões de reais aqui em São Luís, né? Adalberto, a movimentação projetada é de 146,2 milhões de reais, cifra que representa crescimento nominal de 10,5% em relação a 2024, é o que indica aí a pesquisa de intenção de consumo para o período, levantamento realizado pela FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão. O estudo ele demonstra que 47,8% dos consumidores da capital pretendem comprar durante a Black Friday, aproveitar aí as ofertas, o que equivale a 378 mil pessoas, números que superam em 117 mil registrados no ano passado, o ano de 2024, e para efetuar o pagamento dessas compras, o levantamento aponta que o cartão de crédito deve ser a principal forma, 74,2%. Em seguida estão as opções à vista, com dinheiro ou débito, 24,2%. A pesquisa, o levantamento da FEComércio também revelou que 29,5% dos consumidores estão fazendo uso do pagamento para pagar aí o que for consumido durante a Black Friday. Vão usar aí o 13º salário como principal estímulo para gastar, para consumir nesse período. Depois aparece preços atrativos com 29,3%, reserva financeira acumulada 22,8% e melhoria salarial 8,5%. Movimentação positiva para o comércio aqui de São Luís, a Black Friday 2025, se consolidando aí, portanto, como uma das principais datas de estímulo à economia da capital, uma espécie aí de aquecimento das vendas de fim de ano. Adalberto. Obrigado, Borges. Mayra Nogueira. Vamos falando agora, Borges, sobre a pesquisa e comunicação. A UFMA e a FAPEMA iniciam o 8º módulo do curso de Media Training. Mais detalhes para a gente aí sobre essa ótima pesquisa e essa comunicação aí, muito interessante aí da UFMA e da FAPEMA. Novo impulso ao fortalecimento da comunicação científica no Maranhão, que aconteceu a partir do início das atividades
o 8º módulo do curso de Media Training para pesquisadores, curso iniciado no dia de ontem, iniciativa da UFMA em parceria com a FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Essa ação para maior visibilidade à produção científica, isso nos meios de comunicação, curso que está acontecendo aqui no campus da UFMA em São Luís, está reunindo bolsistas da FAPEMA de diferentes áreas do conhecimento nessa fase do curso. O curso ele foca em temas que vão desde os fundamentos da linguagem jornalística até estratégias de criação de narrativas científicas adequadas ao ambiente midiático, novas abordagens e também trocas de experiências, tudo aliando aí teoria à prática. Os cursos, eles têm apoio o curso de Media Training, ele tem apoio das estruturas do sistema de comunicação da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, que inclui aí a Rádio Universidade FM, também a TV UFMA e ainda a Diretoria de Comunicação da UFMA, a DECOM. A gente lembra, esta é a antepenúltima turma, a primeira do mês de novembro, depois vai haver mais uma ainda no mês de novembro, e a turma final em dezembro para 2026. A proposta é realizar uma nova turma, ela deve incluir também extensionistas, não apenas pesquisadores vinculados à FAPEMA, mas também bolsistas de extensão ligados à instituição de fomento à pesquisa aqui no Maranhão. Outras informações referentes à UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. É isso, Borges. E um alô aqui para você que é pesquisador, tem alguma ligação com a FAPEMA também. Aproveite. Olha, esse Media Training, ele é gratuito, tá? Para você. E uma semana. Ele conta com uma semana de imersão, de segunda a sexta, isso com a parte prática e todos os parâmetros, né, para uma boa comunicação, você confere nesse Media Training. Só tem mais 2 turmas, né? Começou ontem, a antepenúltima, tem a penúltima e a última, agora em novembro e ainda em dezembro, as 2 últimas. Aproveite, é gratuito, inscreva-se, vá lá no site da 106, no site da Rádio Universidade, e tem o banner lá, é só clicar e fazer a sua inscrição, tudo gratuito, tudo bacana, e uma comunicação de primeira. 7h34 agora, Mara Nogueira, vamos aqui ao Diário COP30. Hoje o destaque é para líderes mundiais que defendem ações urgentes contra a crise climática no primeiro dia de COP em Belém do Pará. Está no ar o Diário COP30, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos cobra a ação do governo por ataques a indígenas. ONU alerta que o mundo não pode esperar quem resiste à transição energética. E líderes mundiais defendem ações urgentes contra a crise climática no primeiro dia de COP em Belém. Diário COP30. O boletim informativo da Cúpula Anual da Mudança do Clima, direto de Belém do Pará. Diário COP30. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos pediu que o governo Lula decrete estado de calamidade pública diante da escalada de violência contra povos indígenas. A recomendação foi aprovada na sexta-feira e divulgada às vésperas da COP30, que começou ontem em Belém. Segundo o CNDH, a negligência do Estado e aumento de assassinatos, ameaças e invasões de terras após a aprovação do marco temporal. O Conselho também denuncia violações ligadas a projetos climáticos e cobra medidas do Supremo, do Congresso e do Governo Federal. O prazo para a resposta é de 1 mês. Diário COP30. A inauguração da cúpula de líderes da COP30 foi tomada pelo ritual protesto Gira de Raízes, em frente ao Parque da Cidade, em Belém, nesta segunda-feira. Antes das falas oficiais das autoridades, lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais conduziram a cerimônia em defesa da Amazônia. Em clima de espiritualidade e manifestação, os participantes exigiram o fim da violência em seus territórios
e a participação efetiva nas decisões climáticas. Diário COP30. O secretário executivo da Organização das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas, Simon Stiell, afirmou na abertura da COP30 em Belém que o mundo não pode esperar pelos países que resistem à transição energética. Segundo ele, as nações que atrasarem suas ações para reduzir as emissões enfrentarão estagnação econômica e inflação, enquanto as demais avançarão. Diário COP30. Líderes mundiais defendem ações urgentes contra a crise climática no primeiro dia de COP em Belém. Confira agora na reportagem de Fabrício Serrão. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima começou nesta segunda-feira, 10 de novembro, em Belém do Pará. Esta é a primeira Conferência Mundial do Clima realizada na Amazônia e busca transformar sinalizações políticas em ações reais, visando salvar o Acordo de Paris. A conferência deve receber mais de 50 mil participantes de quase 200 países. O tom político foi estabelecido pela Cúpula de Líderes pelo Clima, realizada também em Belém, nos dias 6 e 7 de novembro. Os principais desafios para as negociações da COP30 incluem a necessidade de aumentar a responsabilização dos países ricos e das multinacionais em relação ao financiamento climático, acelerar a transição energética e proteger as florestas tropicais. A regulação do mercado de carbono também está entre os temas cruciais. Entre os anúncios feitos na Cúpula de Líderes estão o compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis e o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para sempre. Apesar dos avanços, especialistas avaliam que os compromissos anunciados ainda são tímidos diante da urgência climática. Juarez Mota, doutor e professor de climatologia do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, avalia qual seria a decisão mais importante a ser tomada nesta COP30. É a criação de um fundo chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre, uma decisão criada nessa COP30 que terá um impacto muito positivo, porque financiará ações de preservação das florestas tropicais no mundo. Até então, não se tinha nenhuma ação efetiva para ajudar os países mais pobres, principalmente, a evitar que desmatasse suas florestas. E esse fundo vai ser um grande passo que iremos tomar para diminuir o desmatamento no planeta, né? Principalmente na Amazônia. Ao redor de onde está ocorrendo a COP30, os movimentos sociais promovem uma programação paralela. A Cúpula dos Povos deve reunir cerca de 15 mil pessoas de 12 a 16 de novembro, buscando demonstrar que a crise climática não pode ser superada sem mudar o modo de produção capitalista. Sônia Mara Maranhão, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, relata as expectativas e os principais temas que podem ser debatidos na Cúpula dos Povos. Que nesse período dos próximos 5 anos a gente consiga construir um processo de formação política e ideológica, que a gente consiga um levantamento e uma construção de uma coordenação em cada continente e uma coordenação internacional que dê os passos necessários na construção desse movimento a nível internacional. Para receber os mais de 50 mil participantes, Belém teve investimentos de quase 6 bilhões de reais em melhorias, sendo mais de 4 bilhões e meio do governo federal. Apesar disso, a cidade foi alvo de críticas por problemas estruturais, preços de hospedagens abusivos, obras inacabadas próximos ao local onde ocorre a COP, remoções de famílias com indenizações irrisórias e por racismo ambiental. Reportagem Fabrício Serrão. Diário COP30. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas por Repórter Brasil, Epicentro Jornalismo e Portal Sumaúma. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a COP30 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário COP30 é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM, Ocorre Diário, Reocupa, Epicentro Jornalismo e TV UFMA. Você pode ouvir a reprise deste episódio às 11h30 da manhã e às 2 da tarde na Rádio Universidade FM, ou, se preferir, nos perfis Rádio Universidade FM ou Ocorrecast no Spotify. Assista também a versão em vídeo na TV UFMA. Até amanhã! Diário COP30. Produção: Ana Letícia Ferro, Arthur Cerejo, Fabrício Serrão, Gabriel Almeida, Gisa Carvalho e Vitória Tinoco. Apresentação: Ana Letícia Ferro. Áudio:
Jorge Souza. Sonoplastia, Cylon Souza. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 99222 7070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissionais da Saúde. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para o curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Com uma formação inovadora, o Nefromais busca fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e manejo qualificado. O curso é destinado à capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. É totalmente gratuito, autoinstrucional, com carga de 195 horas e certificação conjunta da UFMA e do Ministério da Saúde. Curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Inscreva-se agora mesmo em ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 15 minutos para as 8, a previsão do tempo nesta terça-feira é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, com muitas nuvens à noite, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus, com umidade relativa do ar entre 54% e 85%. Ventos fracos soprando do leste para nordeste durante o dia. Para o Maranhão, a previsão indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com poucas nuvens à noite. Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas em algumas regiões, mantendo o calor com máximas em torno de 32 graus. Adalberto. Vamos lá, Mayra Nogueira, a tábua de maré neste dia 11. A primeira pré-amar acontece logo mais às 11h23 da manhã com 5 metros. A segunda será às 11h47 da noite, também com 5 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 5h02 da manhã com 1 metro.
A segunda será às 5h25 da tarde, com 1,5 m. Notícias do Brasil. E a gente vem com as manchetes nacionais, começando com Folha de São Paulo. Acompanhe com a gente no YouTube, site e aplicativo da 106. Lula critica guerras e negacionismo e pede alternativa ao petróleo na COP30. Presidente defende fim da dependência de combustíveis fósseis e diz que cúpula é momento para derrotar obscurantistas. Na manchete de hoje, Estado de São Paulo, Mayra. Em crise, Correios são alvo de 6 ações trabalhistas por hora. Estatal é a empresa que mais responde a processos no Brasil. E para finalizar, manchete de O Globo, nesta terça-feira, nova lei no Congresso. Papel da Polícia Federal contra facções do crime é pivô de disputa entre governo e oposição. Planalto e Polícia Federal criticam a atuação subordinada aos estados e relator Derrite altera projeto para tentar reduzir resistências. 7h47 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às informações do esporte. Mayra Nogueira, nesta terça-feira, a gente começa falando da final da 5ª Copa Maranhão de Veteranos, uma realização da Liga Desportiva de Alto Alegre do Pindaré, com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A competição contou com 60 equipes do estado. A final acontece entre Peritoró e Itaipava de Grajaú FC. O jogo acontece neste domingo, portanto, dia 16, às 4h45 da tarde, no campo de Peritoró, a 237 quilômetros da capital. E o vencedor vai receber R$60 mil, Mayra Nogueira. Que maravilha. Continuando aqui com Rodrigo Ramos, o novo executivo do Sampaio Corrêa para a temporada de 2026, que foi divulgado na noite desta segunda-feira, dia 10. Rodrigo já jogou pelo time como goleiro, né? Agora, como executivo, ele deve montar o elenco para a próxima temporada e definir um novo treinador. A pré-temporada de 2026, né, inicia no dia 1º de dezembro, no Centro José Carlos Macieira. Vale destacar que em 2026, Sampaio joga o Campeonato Maranhense e a Série D do Brasileiro. Finalizando agora, Mayra Nogueira, com a final das categorias feminino e masculino, adulto, da 16ª Copa Primavera de Voleibol da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, que aconteceu no último sábado, dia 8, no ginásio da ABB. No feminino, o Blacks Volley venceu o CTE Futuro por 3-1. No masculino, o vencedor foi o Be Brave, que derrotou o IAP Vôlei por 3-1. E o terceiro lugar do adulto feminino ficou para o NVI 1 e do masculino para os fatiados. É isso aí. A redação é de Maiara Cordeiro. Parabéns aí aos vencedores. 7h49. Mayra Nogueira, tem esporte ainda mais, né? Vamos trazer agora Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini, que comenta sobre a boa campanha do IAP na Copa do Brasil Sub-20. Junto com o acesso do MAC à Série C, a boa notícia dos gramados maranhenses em 2025 tem sido a ascensão do IAP. Semifinalista do estadual e assim com calendário nacional garantido em 2026, o Canário da Ilha está também entre os 8 melhores da atual edição da Copa do Brasil Sub-20. O time ludovicense entra em campo amanhã, às 5 da tarde, na cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo, para encarar o Novo Horizontino no jogo de ida das quartas de final da competição. A volta está marcada para a próxima quarta-feira, dia 19, às 3h30 da tarde, no Castelão. Além dessas duas equipes, ainda permanecem na Copa do Brasil Sub-20 o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Sport, o Paysandu, o América Mineiro e o Fortaleza. Se incluirmos também o Novo Horizontino, todos os times remanescentes na categoria profissional estão ou na Série A ou na Série B do Brasileirão, o que mostra o tamanho do feito do IAP em ter chegado até aqui. Nos duelos anteriores, o time maranhense havia eliminado o Monte Roraima e o Santa Cruz do Acre. Essa conquista de espaço do Canário da Ilha não é surpresa. O projeto é o de uma administração profissional desde o conceito. IAP é a sigla de Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube. O jovem presidente Guilherme Freitas conta com profissionais especializados em todos os setores.
O investimento na base é o forte do clube. Não à toa, de 2020 para cá, o IAP acumula títulos do Sub-14 ao Sub-19 e tem participado com alguma frequência da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, você confere uma entrevista sobre o cenário da produção de conteúdo infantil. A gente conversa com o produtor executivo e criativo da Flama, empresa focada em animação, o Reinaldo Marquezin. Ouça. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o cenário da produção de conteúdo infantil. Para isso a gente conversa com o produtor executivo e também criativo da Flama, empresa focada em animação, o Reinaldo Marquezin. Reinaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha só, falar sobre cinema e também sobre a produção infantil. Essa produção, ela caiu muito, essa que é a análise que se faz, enfim, qual as perspectivas, né, justamente na produção para esse público, que é muito importante, né, é também formação de públicos, né, no cinema, enfim, tudo que diz respeito aí a esse nicho, né, que é muito importante, né, nicho cinematográfico e também de produções audiovisuais para esse público infantil, que é especial demais, né? Sim, mas eu não diria que ele diminuiu, eu diria que é pelo contrário, ele aumentou. Que bom! Ele aumentou, se a gente comparar, eu trabalho há 28 anos com animação infantil. Então eu até costumo dizer para colegas e estudantes que nós temos alguns desafios atuais, por exemplo, como a questão da regulamentação do VOD, do streaming, né, que provavelmente a gente pode falar um pouco aqui, mas se a gente comparar, por exemplo, os estúdios de animação brasileiros e as obras brasileiras, principalmente as obras seriadas, a gente tem um aumento muito significativo em relação ao passado. Então a gente conquistou muito também pela questão da Lei 12.245, lá de 2012, a Lei da TV por assinatura, né, que obrigava os canais a cabo a terem um percentual de produção independente brasileira. E nesse momento teve um certo boom de obras para o público infantil, justamente porque na TV a cabo também tinha os canais destinados ao público infantil. E isso significou uma presença de obras brasileiras. Esses canais, né, que a gente, por TV a cabo, eles ajudaram, né, algumas produções, enfim, de alguma maneira, isso aí impulsionou, ajudou nessa impulsão, digamos assim, o impulso. Sim, mas como eu acabei de dizer, muito em função de uma política pública, né? A Lei 12.245, pelo menos para inspiração. Ele inspira também, né? Mas naquela época houve um certo debate no mercado, assim, mas será que uma produção brasileira de animação vai conseguir a mesma audiência que obras estrangeiras nesses canais que são majoritariamente de empresas estrangeiras, né? Então teve aquele debate, né? Um pouco parecido com o que a gente está vendo agora, e na verdade a gente conseguiu constatar e comprovar com obras, né? Show da Luna, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Outras obras, né? Irmão do Jorel. Então a gente conseguiu obras brasileiras conquistarem não só esse espaço da representatividade, mas também audiência. Então, elas são exemplos de sucesso de audiência também. A gente que é um pouquinho mais velho, né? A gente tem no background, digamos assim, né? Várias produções da Disney antigas, né? Também, sei lá, Scooby-Doo, entre outras coisas, né? Capitão Caverna, Hanna-Barbera, muito bom, né? Isso tem alguma influência, digamos assim. Eu não digo em termos estéticos, mas em termos de inspiração mesmo, né? De uma indústria, de uma coisa que precisa ser fomentada também, acima de tudo, porque de uma maneira ou de outra existe esse mecanismo, né, que envolve muita gente, produção, tem muito dinheiro envolvido nisso. Sim. Quando eu faço essa defesa da nossa produção nacional, eu não quero que seja excluída a internacional, porque eu também, como quando era criança, como você agora acabou de citar, a gente consumiu animações ou produções infantis de alta qualidade, né? Então, na verdade, eu acho que tem espaço tanto para o nosso quanto para o estrangeiro. Acho que tem uma questão que eu sempre coloco, que é a criança brasileira, ela também quer se ver na tela.
ela quer se ver representada, né? A nossa cultura, a nossa identidade cultural, musical. Peculiaridade só nossa. Né? Exatamente. Então, nesse sentido, isso vale não só para o infantil, vale para o adulto também, e todos os gêneros, seja comédia, aventura, drama. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante que a gente tenha conquistado um pouco de espaço para ter a nossa representatividade, para a criança se ver. Eu costumo contar, eu tenho uma filha que hoje está com 26 anos, mas quando ela era pequena, ela chegava da escola, pai, lá na minha escola não tem aqueles armários com cadeados, porque nas séries americanas, toda hora os alunos estão guardando coisa lá no corredor, naqueles armários, nos lockers, né, com os cadeados. Esse é um pequeno exemplo, né? Ela não via a escola brasileira representada no que ela consumia de audiovisual. Então, esse é um pequeno exemplo, mas tanto que quando eu produzo uma série de animação, eu dou sempre um jeitinho de colocar um filtro de barro no cenário dos meus personagens. Isso que eu ia perguntar. Quais são esses elementos? O filtro de barro, com certeza. Então, é uma coisa tão geral, né? Ele pega o Brasil inteiro, pode-se dizer. Sim, por exemplo, eu fui produtor executivo de Sítio do Pica-Pau Amarelo, a série em animação. Então, óbvio que lá na cozinha da tia Anastácia tem o filtro de barro, né? E tem episódio que tem festa junina, tem pão de queijo, tem... Sim. Então, esse é um pequeno detalhe, mas exatamente... de café. Exatamente, né? Então, são as nossas festas, os nossos costumes, né? Então, isso tá colocado em várias dessas produções infantis, né? Maravilha, você citou aí, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas você já fez também Princesas do Mar, Princesas do Mar, Baby Dino, e agora está com Lupe e Baduque, é isso? Isso, Lupe e Baduque é uma série que eu sou, além do produtor executivo criativo, eu sou o criador, eu criei, foi inspirado nos meus filhos. A Lupe é uma loba-guará e o Baduque é um bicho preguiça, inspirado na minha filha e no meu filho. Os animais, eles têm um atrativo muito grande, né? E de novo você viu, né? Uma loba-guará e um bicho preguiça. Sim, então, claro. Animais brasileiros. Totalmente, né? Totalmente. Dentre outros, né? A gente tem tantos. Tem o tamanduá, tem. A gente tem jabuti, tem ouriço cacheiro na série, tem vários outros animais brasileiros. Jaguatirica. Felizmente a gente é muito rico nessa fauna, né? Nessa fauna. Para a gente continuar nessa parte dessas plataformas, os desafios, né? Quais são os principais desafios hoje, justamente para tentar manter, né? Você fala, eu comecei errado, nunca foi tão bom estar errado. Eu comecei errado, você corrigiu, enfim, mas para manter isso aí, e até aumentar, quem sabe? O que é preciso fazer? Acho que é um cenário relativamente complexo, porque a gente está falando de um momento onde essa criança está sendo disputada, entre aspas, por vários estímulos, né? A internet, as redes sociais, que não deveriam estar os menores de idade, enfim, né? Tem uma questão complexa desse comportamento, de cenário, o que, na minha opinião, significa que a gente precisa de não só uma política pública de incentivo ao fomento, à produção, mas uma política um pouco mais de longo prazo, pensando e protegendo a infância. Os espaços audiovisuais para a infância, eu falo muito do lugar da televisão, né? O cinema, a gente já melhorou, mas o degrau no cinema, na minha opinião, é maior ainda do que na TV, porque o gargalo para você acessar salas de exibição, competindo com os grandes estúdios internacionais, na minha opinião, é maior e mais difícil de ser vencido do que na TV ou no streaming, que a gente tem uma certa oferta um pouco maior em relação ao cinema. Se a gente falar de TV aberta, as portas estão se fechando para a produção infantil, né? E aí, se a criança que tem acesso apenas à TV aberta não encontra um conteúdo feito com cuidado e responsabilidade, pensando na criança, ela vai acabar consumindo produções feitas para adultos. Vai largar aquele meio, aquele canal, para ir para uma internet que está mais próxima do celular. Exatamente. Então, nesse sentido, eu vejo que a política pública tem um papel importante, exatamente essa conversa e esse momento que a gente está vivendo da regulamentação do streaming, né? Vou dar um exemplo. Na França, na Europa, onde já teve essa regulamentação, já estão indo para a segunda rodada de negociações sobre streaming, na França, 40% do catálogo de qualquer plataforma de streaming tem que ser conteúdo francês. Então, imagina, e a França é reconhecida mundialmente como um dos países que mais protegeu a sua cultura local, a sua produção local. É um país que entende que a formação do público começa na infância. Então, nas escolas e as famílias tem
tem uma forte tradição de levar a criança ao cinema, assistir os filmes, as escolas passarem filmes para as crianças. Então, também a gente fala isso com os nossos colegas de live action, né? Fala, olha, é importante vocês também defenderem a produção infantil, porque se a criança criar esse hábito, né, na infância de assistir produções brasileiras, ela vai, quando se tornar adulta, continuar querendo ver produções brasileiras. Ela vai também se acostumar a ver a sua realidade, exigir, né? A sua cultura, a sua identidade em todo tipo de produção audiovisual. Né? Maravilha. Essa é uma forma também de reação a esse fenômeno de homogeneização. Né? As coisas são muito homogêneas, os conteúdos, as coisas elas tendem, né, com a internet muito forte, redes sociais, de homogeneizar tudo, os gostos, a estética e coisas do tipo. Né? Isso aí é uma forma de resistência, né, para conteúdos locais, culturas locais, né, peculiaridades de cada local, e a gente é rico nisso. Né? Enfim, eu queria que, para a gente finalizar, né, sobre essa questão. O Brasil é muito grande, temos questões regionalizadas, digamos assim. Sim, enfim, quais as análises justamente sobre isso? Lembrando que é um cenário muito complexo, com muitos desdobramentos, né? A gente está falando aqui de cinema, está falando de TV, está falando de TV aberta, está falando de streaming, né? Então eu estou falando muito do que eu conheço, que é a produção para TV, né? E a produção para TV, que engloba a questão do streaming, eu acho que esse é o grande desafio deste momento, né? E o streaming, ele tem um lado positivo, porque repare como as pessoas agora começam a assistir produções coreanas, produções norueguesas, da Alemanha. Então, de certa forma, o que a gente tem muita dificuldade no cinema de vencer os estúdios, principalmente dos Estados Unidos, né, com a questão da lógica da distribuição, do gargalo de exibição, etc., o streaming, justamente por ter catálogos e ter produções originais, né, financiadas pelas próprias plataformas, acabaram oferecendo, olha, tá vendo? Uma série como Dark, que é uma série de ficção científica alemã, fez sucesso fora da Alemanha. A gente teve o 3%, que foi a primeira série Netflix original no Brasil, brasileira, que foi sucesso. Agora teve o Senna também. Então o streaming é esse lugar, justamente por não ser grade, né, por não ser uma programação linear, que permite que catálogos extensos atinjam nichos de público. Eu quero assistir dorama coreano, então as pessoas estão tendo contato com dorama. E falando de dorama e de Coreia, eu vou a feiras internacionais há mais de 20 anos, e eu vi ano após ano o stand do governo coreano lá no MIPCOM, que é um evento na França, falando da estratégia coreana. Então, isso que eu quis dizer com uma política de médio e longo prazo, pensando... uma estratégia, né? Uma estratégia, né? O pessoal agora fala muito na história do soft power, né? Quer dizer, o audiovisual é um soft power, né? A música brasileira é um soft power, né? Então, é uma moeda, um ativo do Brasil que a gente precisa, de uma certa forma, conseguir entregar mais. E no caso da infância, que é o nosso assunto aqui, eu acho que é fundamental que a gente consiga, porque, diferente lá na Lei 12.245, que era para TV a cabo, lá exigia que cada canal tivesse um percentual de produção independente brasileira. Então, se o canal era destinado ao público infantil, a gente produtor e sociedade civil ficava tranquilo. Haverá produção destinada aos brasileiros, feitas por brasileiros. No streaming não é nichado ou segmentado como a TV a cabo. Então, como é que a gente vai garantir que, mesmo que se aprove uma regulamentação de streaming, que vá ter espaço para a produção infantil? Esse é o meu... Quando eu falo desse assunto, é a bandeira que eu levanto. Olha, além da questão da regulamentação, como outros países já fizeram, não vamos esquecer das crianças, porque a gente precisa fomentar esse público precisa se ver, precisa ver a sua identidade. Então, por isso que eu estou repetindo muito essa tecla, porque eu acho que é um momento muito crítico sobre esse assunto. A gente espera que isso tudo dê certo, que a gente tenha notícias, né, mais positivas, assim, nesse sentido, pelo menos nesse sentido, e que toda essa produção ela se concretize, né, se cristalize, né, pelo menos em uma alta, digamos assim, né, de produções, de espaço, e também de preocupação do próprio, esse soft power nacional, para que cada vez mais tenha espaço e garanta, claro, né, no bojo disso aí, na esteira disso tudo, esse espaço infantil, né, de temáticas infantis. Bom, acabei de conversar aqui com o Reinaldo Marquezini, ele é produtor executivo e criativo da Flama, que é uma empresa focada aí em animação. Tratou aqui sobre cenários da produção de conteúdo infantil, cinema, streaming, aqui no Brasil e também no exterior.
Muito obrigado, Reinaldo, pelas informações. Eu que agradeço, é uma oportunidade única e muito relevante da gente andar pelo Brasil e conversar com os produtores locais, com as culturas regionais, para que essa produção para criança retrate as crianças de todo o Brasil e não só de algumas regiões do Brasil. Maravilha. E você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br ou então nos nossos tocadores, os perfis de podcasts. A gente volta em uma próxima oportunidade. Até lá. Mandando um alô aqui para quem está no YouTube, tá? A Mari Silva Mourão, a Giza Carvalho e Vicente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, lá no Turu. Quem está por aí no WhatsApp, Mayra? A Hilda no bairro de Fátima, também nos acompanha a Fátima, a Regiane Almeida, o Renato Gomes, em Passo Lumiar, o José Costa com a família toda sintonizada. Socorro Brito está aí em Passo Lumiar também. Muito obrigado, a gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Fica agora com Mayra Nogueira, sessão das 8, muita música boa para você. Antes tem Rádio Ciência e muita coisa bacana aqui na 106. Até amanhã. Até, Adalberto. Volto já. YC626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h08. O território do Itaquibacanga é marcado por expansão urbana e fragilidades socioambientais. Você sabe qual a primeira indústria da área Itaquibacanga? Eu sou Joelma